Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos PCD. Vim atualizá-los do andamento processual do agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público na ação civil pública que ajuizou perante a 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, que em primeiro grau foi indeferida e, em virtude da interposição desse agravo de instrumento, em sede liminar foi concedido a liminar pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo excelentíssimo senhor desembargador Nogueira de Effenthaler. E o julgamento pelo órgão colegiado desse agravo de instrumento ocorreu agora no dia 21 de junho, às 9h30 da manhã. Mas o acordo só foi liberado na terça-feira. Como os meus vídeos, terça à noite, como os meus vídeos são publicados às segundas e quintas, então hoje é o primeiro dia que eu tenho para poder fazer essa atualização. Bom, o agravo foi provido, ou seja, o público PCD ganhou no órgão colegiado, mas não por unanimidade, e sim pela maioria, tendo em vista que houve o voto divergente da terceira juíza, ou seja, por ela o agravo não teria sido provido, mas foi provido por voto dos outros dois desembargadores. É importante mencionar que essa decisão refere-se tão somente a liminar, ou seja, se suspende ou não o pagamento, a exigência do pagamento do IPVA para o público PCD. Não é a decisão definitiva que ainda vai julgar, que vai ser proferida no processo principal. Aliás, o processo principal que se encontra suspenso em razão do reconhecimento da prejudicialidade externa consistente no fato de que, primeiro, estão esperando o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PSB diretamente no Tribunal de Justiça, aonde se alega a inconstitucionalidade da Lei 17.293/2020. Bom, muito embora esse agravo de instrumento ele refira-se tão somente a liminar, sem adentrar no mérito, é quase que impossível não se julgar esse recurso sem que avance no mérito. E isso aconteceu, já sinalizou como será o resultado. E o resultado será altamente favorável ao público PCD, desde que, obviamente, seja mantido esses mesmos julgadores nessa Câmara de Direito Público, porque a ação principal, quando for julgada, tendo o recurso necessário, ou o recurso de apelação, ela será encaminhada para essa 5ª Câmara de Direito Público. E se eventualmente permanecerem esses mesmos julgadores, o resultado não será diferente que não a procedência dessa ação, a concessão da ordem. No caso, não a concessão da ordem, que não se trata de mandado de segurança, mas sim de uma ação civil pública e ela será julgada procedente. Vamos ver o julgamento, a parte que nos interessa. Na fundamentação desse acordo, ficou estipulado o seguinte: ora, continuemos. Conforme constou da pretensão recursal, em realidade estamos a tratar de medida cuja natureza respalde-se em terreno constitucional. Veja bem, aqui o desembargador já reconheceu que a matéria é de nível constitucional e não por intermédio de legislação federal. Não se trata de causa pendente cuja natureza corresponda restritivamente e apenas à temática de direito tributário. Na realidade, o pano de fundo do debate está marcado pela inefável marca dos direitos fundamentais da pessoa humana. Portanto, cuidamos de assunto de relevo e de alto ranking. Não será necessário descrever o rol de textos legais, por exemplo, o Estatuto da Pessoa Deficiente ou os marcos materiais do direito constitucional que protege e manda o Estado, seu respectivo poder público, observar em todos os níveis ônticos da política a tutela das pessoas com restrições físicas e psicológicas,
Nesse sentido, não apenas o Ministério Público é parte legítima, mas antes é parte qualificadíssima para a propositura da ação civil pública, cujo alcance é de natureza eminentemente constitucional e voltada à proteção da pessoa humana, pois assim afasta a alegação de falta de legitimidade de agir, assunto que foi objeto de impugnação por parte do governo do Estado de São Paulo. Quando falamos de tutela de urgência ou de prevenção, sempre recorremos ao juízo de verossimilhança em relação ao direito invocado. Ora, presentemente, constato que a nova exigência estabelecida pela Lei Estadual nº 17.293/2020 para a concessão da isenção do IPVA, qual seja a de que o veículo seja necessariamente adaptado para a situação individual de cada motorista, gera situação aparentemente discriminatória, logo indevidamente estabelecido entre os motoristas portadores de deficiência motora. Então eu vou consignar, vou ler de novo. Para a concessão da isenção do IPVA, qual seja a de que o veículo seja necessariamente adaptado para a situação individual de cada motorista, gera situação aparentemente discriminatória. Por que ele falou aparentemente discriminatória? Porque ele não está adentrando no mérito, ele não pode falar o mérito da questão, é apenas em sede liminar. Mas só que, quando foi feito este julgamento, as informações que consistem na defesa do Estado de São Paulo já se encontrava juntado nos autos. Então não há mais nada para ser consignado, porque tudo o que se refere a esse processo já se encontra lá, juntado nesses autos. Então, por consequência, como não haverá nenhuma outra modificação, isso vai prevalecer. Vamos continuar. Essa inovação constante da Lei Paulista de outubro de 2020 e do decreto sequito convolou prejuízo justaposto entre aqueles que porventura ostentem alguma deficiência, grave ou severa, mas que não necessite de um veículo adaptado. Outros, os que requeiram um condutor que não seja a própria pessoa com deficiência física, somente obterão o favor da isenção se provada a condição de deficiência severa ou profunda, em aparente violação ao princípio constitucional da isonomia, na medida em que uns terão que provar em condições para dirigirem veículos especialmente customizados e outros também com deficiência severa e profunda, e não terão que demonstrar, artigo 13 e 13A da Lei 13.296/2020. Ademais, não podemos deslembrar que o móvel que colima isenções como a que presentemente estudamos é o de propiciar à pessoa deficiente vida mais digna, maior facilidade de locomoção, de sorte a que se diminuam as tensões e restrições patológicas que tem muitos, visto que muitas vezes o poder público, moto próprio, não tem eficiência na gestão de políticas públicas de inclusão, mobilidade e acessibilidade. Assim, não se mostra razoável que a isenção de IPVA não seja concedida aos condutores portadores de deficiências que não requeiram a chamada customização do veículo, pelo simples fato de o veículo não ser individualmente adaptado. Prossegue, citando o julgamento do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade por omissão parcial, no que se refere à exclusão das pessoas com deficiências auditivas que não tinham direito ao IPI. Esse julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, que é o princípio básico, é a estrutura, é o alicerce para a procedência de todas as ações, aonde ele veda a interpretação discriminatória, ou seja, a partir do momento que se concede uma isenção para um deficiente e não para outro, está havendo uma discriminação entre os já discriminados. Isso não pode prevalecer. É o exemplo típico de que os deficientes auditivos não tinham direito ao IPI. Por esse julgamento, passou a ter até que fosse colocado na legislação federal expressamente esse direito, o que está sendo feito agora. Mas, independentemente dessa legislação que irá introduzir o direito dos deficientes físicos ao IPI, já havia a determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento. E esse mesmo entendimento, esse mesmo julgamento se aplica para todas as pessoas com deficiência. Aliás, esse julgamento foi citado como precedente de julgamento em todas as ações de mandado de segurança
interpostos, ajuizados pelo escritório Érica Martins. Portanto, ainda que se reconheça apenas em juízo de primeiro grau que foi violado apenas o princípio nonagesimal, tem o recurso de apelação, o recurso necessário para o Tribunal de Justiça. Que o Tribunal de Justiça não reconheça ou se reconheça tão somente a ofensa ao princípio nonagesimal, que o IPVA de 2021 não seria exigível. Mas, por intermédio do recurso extraordinário, aonde vai se bater na porta do Supremo Tribunal Federal, irá se aplicar esse entendimento. E não há outra situação que não o reconhecimento expresso do direito, que existe essa Lei 17.293/2020 do Estado de São Paulo. Ela é discriminatória porque a partir do momento que se retirou a isenção de algum, concedendo para alguns deficientes e para outros não. Então ele estabeleceu um grau de deficiência onde nem a própria lei que regulamenta isso e nem o Estatuto das Pessoas com Deficiência regulamenta, a lei estadual quer se sobrepor a essa legislação federal, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiência, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que foi introduzida por decreto federal e com força de medida provisória, e muito menos poderá se sobrepor à Constituição Federal. Então, essa Lei 17.293/2020 não poderá se sobrepor e não poderá prevalecer, porque ela é inconstitucional. Esse é o meu ponto de vista. Então, o Supremo reconheceu que é vedada a interpretação discriminatória. Sendo vedada, não pode prevalecer. Vamos continuar a leitura. O perículo in mora também se acha presente, de vez iniciou seu prazo para recolhimento do IPVA e, como noticiado pelo recorrente, há motorista com deficiências graves ou severas cujos requerimentos para obtenção do direito à isenção foram indeferidos com base nas novas exigências. Em suma, o poder público paulista defere a isenção apenas para o quadro de deficiência severa ou grave, expressão tão lata quanto imprecisa. Imagine-se a surdez. Recairá sobre a hipótese encimada na lei e no correspondente decreto? A indagação supõe que o debate contraditório prossiga na instância de origem e que se desenvolva mediante a tutela requerida pelo Ministério Público. Por fim, insta a consignar que inexiste, no caso, risco de irreversibilidade da medida, pois em caso de improcedência da ação, a Fazenda poderá exigir regularmente o imposto aqui discutido. Portanto, há que se ratificar a decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela recursal, uma vez preenchidos os requisitos autorizadores. Por isso, voto no sentido do provimento do recurso, afastando a tese de falta de interesse de agir brandida pelo governo do Estado de São Paulo. Essa decisão será publicada no Diário Eletrônico e, a partir daí, surgirá também a oportunidade, querendo, do governo paulista interpor o ajuizamento do recurso especial direcionado ao STJ, se evidentemente ele alegar a violação a alguma legislação federal, ou o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, se obviamente ele alegar que houve alguma violação a dispositivos constitucionais. Por óbvio também a possibilidade da interposição de embargo de declaração. Aí é linguajar mais técnico, que esse vídeo não é direcionado para estudante de direito, e sim para os amigos PCDs. Eu espero que tenha colaborado com vocês e me coloco à disposição. Por favor, façam os seus comentários e por intermédio deles é que eu fico sabendo o resultado do meu trabalho, se eu estou ou não ajudando vocês, e talvez possa fazer novos esclarecimentos. Me sigam nas redes sociais, se inscrevam no meu canal. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.